Opa, tudo bom? Como anunciado no último vídeo, vou começar uma série de vídeo-aulas aqui no canal sobre fascismo. E para começar com o básico, com arroz e feijão do negócio, vou falar sobre Jason Stanley e o seu livro Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Antes de falar do livro, é importante conhecer o autor. O Jason Stanley, ele é professor de filosofia, escritor, o cara tem textos publicados em grandes jornais, e o foco da vida acadêmica do Stanley é o fascismo, nazismo, a extrema-direita. Por quê? Porque os seus avós e pais foram refugiados da Alemanha nazista, refugiados que conseguiram chegar nos Estados Unidos. A sua família quase não conseguiu entrar no país, porque na época havia um forte movimento anti-imigração por causa de uma lei de 1924, a Lei de Imigração ou Lei Johnson-Reed. Essa lei limitava a quantidade anual de imigrantes no país. Tinha toda uma divisão racial e étnica. Era uma forma de controlar a entrada de certos grupos não desejáveis, se é que vocês me entendem. Então, muitos judeus tiveram que voltar para a Alemanha. A família do Stanley foram um dos poucos sortudos que conseguiram ficar nos Estados Unidos. Então, por causa dessa história, desse peso da sua família, desse perrengue, dessa luta por sobrevivência, que ele dedica seus estudos ao tema. Então, vamos para o livro. Como o livro é dividido e organizado? O Stanley ele separa o livro em 10 capítulos, cada um abordando um aspecto do fascismo. Então temos o primeiro, chamado de Passado Mítico, que fala sobre nostalgia, o segundo fala sobre a propaganda fascista, o terceiro sobre educação, com o título Anti-intelectualismo, e aí vem irrealidade, hierarquia, vitimização e por aí vai. O autor usa o governo Trump e outras figuras políticas em seus exemplos. Existem partes do livro onde ele fala: o Trump tomou essa iniciativa na educação e isso é um ato fascista, porque aí ele vem com todo o material dizendo por que a ação do Trump foi uma ação fascista. O fulano da Hungria fez uma campanha eleitoral e na campanha ele fez isso aqui, e isso é uma simbologia fascista, porque... E aí vem toda a explicação e o conteúdo. Certo, então vamos lá para o primeiro capítulo, chamado Passado Mítico. Como funciona esse discurso, essa ideia do passado mítico, da nostalgia, do nostálgico? O líder fascista, ele se apresenta para o seu país, muitas vezes já vinculado a um movimento político, e esse cara chega na população e fala: hoje em dia tá tudo errado, o governo é corrupto, a economia tá ruim, nada funciona, nenhum tipo de serviço. Na minha época, que era bom, tinha segurança, emprego, as coisas funcionavam, o filho respeitava o pai e a mãe, o professor era respeitado, todo mundo ia para a igreja no domingo. E nesse discurso, o sujeito vai construindo um sentimento nostálgico de um passado que o ouvinte fica com raiva, saudade, puto, até mesmo uma saudade daquilo que não viveu. Então o líder fascista fala que a sociedade tem um problema, porque antigamente era melhor. Mas aí entra a questão: qual é a razão dessa corrupção, desse problema? Quem destruiu a sociedade perfeita e pura? Quem destruiu os bons costumes? Aí o líder fascista fala, dependendo do seu contexto: o problema são os comunistas, os negros, os imigrantes, os judeus, ciganos, deficientes e, como eu falei antes, o alvo vai mudando de acordo com o contexto. Nisso, o líder fascista ele continua, falando que tudo era lindo e maravilhoso, que a nação tinha um exército forte, batalhas gloriosas, uma economia sólida. Mas aí apareceram os comunistas, os judeus, os negros, os ciganos, e aí tudo desanda. É uma narrativa, é um discurso de tragédia grega. É importante deixar claro que uma coisa é você olhar para a sua história e falar: eu tenho orgulho de ser brasileiro, quero o melhor para o meu país. Beleza, isso aí é um discurso nacionalista, tranquilo.
Agora, outra coisa é você falar: eu tenho orgulho do meu país, eu tenho orgulho de ser brasileiro, porque o Brasil é melhor que todo mundo e por isso temos o direito de realizar intervenções militares e econômicas nos países vizinhos. Quem não é brasileiro e tá no Brasil tem que cair fora ou tem que morrer. Entende? Saca? Uma coisa é ser nacionalista, outra coisa é ser um nacionalista extremo. O Stanley deixa claro isso no capítulo. Uma coisa interessante sobre o discurso nostálgico fascista é que ele é tradicional e patriarcal. Então o cara vai falar: antigamente era bom porque o homem ia para a guerra e a mulher cuidava das crianças. O homem é mais forte e a mulher delicada, por isso que a sociedade precisa ser assim. Numa sociedade fascista, o líder da nação é análogo ao pai da família patriarcal tradicional. Então, da mesma forma que o pai protege a família e tem a palavra final sobre tudo, o líder fascista protege a nação e tem a palavra final sobre tudo. Assim, esses papos já caíram por terra, tá? O pessoal da antropologia já desmistificou isso. Esse papo Red Pill não cola aqui. Os antropólogos provam isso, tá certo? E bem, além do discurso ser nostálgico, tradicional, patriarcal, também é mítico. Mítico de mitológico, o não real. Tem um discurso do Mussolini em 1922, lá em Nápoles, estava rolando um congresso fascista, e ele fala: nós criamos o nosso mito. O mito é uma fé, uma paixão. Não é necessário que ele seja uma realidade. Nosso mito é a nação, nosso mito é a grandeza da nação. E é esse mito, essa grandeza, que queremos transformar numa realidade total. Então é interessante ver que aqui o Mussolini deixa claro: o passado mítico fascista é intencionalmente inventado. Então o cara pega pedaços da história do seu país e recria um passado que sustente o seu pensamento. Então Mussolini faz isso com o Império Romano, né, toda aquela estética dos romanos. O Hitler faz isso com aquele discurso de... a sua base também, com aquele discurso de raça superior. Esse tipo de discurso infla o coração do sujeito que está tentando sobreviver. Então aí, o cara que está escutando, que está tentando sobreviver, vai pensar: pô, até onde eu sei, antigamente era bom, né? A minha infância até que não foi tão ruim assim. Eu quero esse tempo de volta. Aí entra aquele sentimento de nostalgia. O sujeito que está escutando vai falar: o que eu preciso fazer? Eu tenho que votar em você? Beleza, eu voto. Eu tenho que perseguir judeus? Beleza, vou perseguir. Eu tenho que caçar comunistas? Tranquilo, eu faço. Eu quero esse tempo, eu quero esse desejo, eu quero esse passado mítico. Então nós vemos aqui que o discurso político fascista, ele é muito emocional. De um modo geral, discursos políticos são emocionais, mas o fascista é muito forte. Ele mexe com as emoções e lembranças distorcidas da população. O líder fascista faz isso e seus descendentes também. O Stanley dá alguns exemplos, mas eu separei aqui um bem interessante, quase no final do capítulo, sobre membros do Partido Alternativa para a Alemanha. É um partido de extrema-direita. Durante a campanha eleitoral de 2017, um dos líderes do partido, Alexander Gauland, ele faz um discurso sobre a importância de devolver a memória alemã para os alemães. Ele fala que o povo alemão precisava ter orgulho das realizações que os soldados fizeram nas duas guerras mundiais. Então, olha que viagem, olha que loucura. Esse tipo de discurso abre espaço para as conspirações. Eu não sei se vocês lembram, mas uns anos atrás, na época da pandemia, foi bem forte isso. Mas tinha uma galera, tinha um pessoal nas redes sociais falando que não tinha morrido tanto judeu assim nos campos de concentração, que era toda uma farsa política, um teatro. Outras pessoas mais radicais falando, negando o Holocausto,
falando que não aconteceu nada. Então, o discurso fascista de um passado mítico, nostálgico, recriado, resulta em paranoia no presente, ok? Então, recapitulando, o líder fascista carrega um discurso emocional onde a sociedade está corrompida e os culpados são o grupo X, Y ou Z. O líder fascista recria uma narrativa histórica para dizer que no passado as coisas funcionavam, assim criando um sentimento de nostalgia. Esse passado que o líder fascista recria é patriarcal e tradicional. O passado é moldado e inventado para poder sustentar o discurso fascista. Então, o líder cria uma mitologia da sua nação, da sua história, ele reinventa a história. E o seu discurso é nacionalista, assim como o movimento nacionalismo extremo, tá bom? Beleza? Bem, esses são os pontos principais do primeiro capítulo. No próximo vídeo, vamos para o segundo. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, comente. Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.